O nosso RJ Entrevista hoje é com a jornalista Dani Falcão, da plataforma Nordestes, que fala sobre arte, gastronomia, moda, design e tudo mais, né, Dani? É estilo de vida, né? Então eu acho que tudo, quando a gente está juntando moda, gastronomia, design, artes plásticas, é um pouco o que a gente vive, mas pelo viés muito do esteta, né? Então assim, são todas coisas de se ver e que a gente gosta muito, porque mesmo a gastronomia, ela tem um lado visual também que é muito interessante. E o Nordeste, na verdade, a ideia, né, da plataforma, quando ela foi criada, 3 anos certinho, a gente faz 3 anos no dia 27 de julho. Então, há 3 anos atrás, foi muito com esse intuito, né? Eu tinha, depois de 30 anos trabalhando em São Paulo, 15 anos de Vogue, eu vim para Recife na pandemia e fiquei muito bem impressionada com os jovens designers, os jovens estilistas, gente que fazia um trabalho aqui autoral de muita qualidade, mas que não era conhecido lá fora, nem eu conhecia. E aí eu escrevia nas minhas redes sociais, né? E todo mundo falava, nossa, que lindo, eu quero, que história fascinante. E aí o designer, ou o estilista, ou o chefe de cozinha, porque eu gosto muito de gastronomia, e eu acho que esse movimento, assim, de você ter uma nova geração que dialoga com os saberes ancestrais do Nordeste, mas tem uma visão contemporânea. Aqui a gente tem isso no Arvo, a gente tem, né, no Cajá. Então, assim, você tem essa nova geração de criativos que se assume nordestina, que usa elementos, pode ser materiais, ingredientes, receitas, mas que produz, né, um resultado final, que ele eu digo que é o regional com charme global. Então são coisas que dialogam com as nossas origens, mas que são cosmopolitas, podiam estar em qualquer lugar do mundo. Eu fiquei muito surpresa na pandemia, quando eu vim, ainda ligada à Globo Condé Nast, que eu vim para Recife, e aí viajando, fiquei muito entre Recife e Salvador, porque meus pais estavam lá na pandemia, e aí fui encontrando essas pessoas e eu falava, nossa, tem gente que merece ser conhecida. E que talvez essa ponte não fosse tão forte ainda, né? Eram movimentos que localmente a pessoa, o estilista, o chefe, o artista, ele era conhecido, mas do grande público não. Pois é, isso que eu queria falar com você. Você acha que ainda existe isso? As pessoas são conhecidas regionalmente, mas falta esse impulso para ser conhecido nacionalmente? E que as pessoas ainda têm aquele preconceito, é do Nordeste e tal. Ainda há esse preconceito? Eu acho que a pandemia, ela acelerou, ela diminuiu muito esse gap, vamos chamar assim, né? De conhecimento entre o Nordeste, o Norte, entre os extremos e o centro, né? Quando eu chamo o Sudeste de centro, é porque é o centro econômico. Então as coisas todas orbitam em volta do Sudeste. Quem está mais longe, está longe do centro. Então, porque o centro mesmo devia ser Brasília, né? Mas assim, a gente sabe que quando a gente fala de centro econômico e tal, a gente está falando... Rio São Paulo. Do Sudeste, exatamente. E aí, o que eu acho é que, um pouco por uma questão de distância, um pouco por uma questão, né, de preguiça ou de falta de conhecimento, não é que as pessoas, ou que o brasileiro não tivesse disposto a endossar o que é feito no Nordeste ou no Norte, ele não conhecia. E quem não conhece, não pode gostar. Então, eu acho que existia um desconhecimento muito grande. Eu acho que a pandemia e o fechamento das fronteiras, ela ajudou muito a diminuir esse gap. Porque na hora aí que, sobretudo, uma elite bem informada não pôde viajar tanto para fora, ela começou a conhecer o próprio Brasil. Então, assim, os anos de pandemia, né, foram anos de olhar para dentro da gente, mas também um momento de você olhar para dentro do país. Os lençóis maranhenses nunca tiveram tanto em alta, você tem todo o litoral do Ceará, eu fico brincando que o kitesurf substituiu o esqui, porque as pessoas não podiam ir para essas temporadas, mas gostavam do seu esporte de aventura, e aí você teve o boom no kitesurf, e aí você tem, né, o Ceará, o Piauí, Rio Grande do Norte, que eram estados que tiveram, assim, de turismo um boom, turismo nacional, né? Porque eles já tinham sido descobertos pelos franceses e tal, mas faltava essa conexão. E aí eu acho que a partir do momento que você vai conhecendo, essa ponte, né, ela vai existindo. Em Salvador, você tem toda a região do Santo Antônio Além do Carmo, que hoje em dia está o Vicky Muniz... morando lá, Regina, todos eles compraram casa lá.
Então, assim, na hora que o Vic Muniz passa metade, e a Malu Barreto, né, que é uma grande produtora e tal, passam metade do ano em Salvador, levando amigos, essas pontes vão se estreitando. Você vai conhecer o chefe, você vai conhecer o estilista. Então, eu acho que faltava, né, e acho que a pandemia trouxe esse turismo interno mais forte, ajudou a diminuir. E sem contar também as lives, né? Fez com que as pessoas se entrosassem nacionalmente, todo mundo conversava com todo mundo via live, então... O consumo digital, né, também. Aconteceu que todo mundo começou a se seguir, né, nacionalmente, um pelo outro, que não acontecia isso, né, se entrevistar... Não acontecia, mas né, o que as pessoas falam muito é que a pandemia acelerou processos. Então, o que conhecia um pouquinho, mas de repente todo mundo começou a se conectar realmente pelas redes sociais, e você sentir que você conhecia aquele lugar, ou né, você fica planejando, porque você vê uma pessoa indo, você vê outra pessoa indo, e quando você vai, parece até que você já conhecia aquilo ali. E eu acho que os estilistas, né, e os designers de móveis, mas assim, sobretudo na plataforma Nordeste, tem muita gente que nasceu durante a pandemia. Então, assim, são pessoas que tinham uma ideia e que, ao colocarem essa ideia de moda para fora, elas tiveram um consumo muito grande espalhado pelo país, sempre ditado mais por São Paulo, porque é onde você tem, né, mais gente com mais poder aquisitivo que justifica aquilo ali. Mas assim, tem muitas marcas do Nordeste que nasceram durante a pandemia e que, logicamente, então eram digitais, né? Elas eram primeiramente digitais. Então, foi uma maneira de se conhecer. Mas eu acho que, às vezes, eu lembro que teve a Marina Bitu, que é uma marca do Ceará, que até desfilou no São Paulo Fashion Week agora, que estreou, que vai estar na loja de Salvador, que a gente vai abrir. A Marina Bitu, que é uma marca que já tinha ali um estrada super... Ela falou, a fulana, era a Lilian Patti, eu acho. A Lilian Patti começou a me seguir. Aí eu falei, gente, mas... E a Lilian Patti fascinada por ela. Então, você veja que tinha, da parte do estilista, um desejo reprimido, que ela podia ter mandado uma mensagem para a Lilian Patti. Oi, Lilian, esse aqui é o meu trabalho. Mas tinha uma vergonha. E aí, a minha rede, né, terminou sendo um canal para que essas pessoas se encontrassem e se descobrissem. Então, eu acho que o Nordeste ele veio muito dessa percepção de que existia esse desejo de conexão, um interesse do Brasil pelo próprio Brasil, mas que às vezes faltava o canal, né? Então era um empurrãozinho ou uma dose ali de autoestima, de falar assim, a Lilian Patti ou a Patrícia Carto vão gostar de você. Então manda o seu trabalho, vai lá, né? Eu estava conversando com o Paulo Borges, que é o criador do São Paulo Fashion Week, e o Paulo, assim, o número de marcas do Nordeste, mas também do Centro-Oeste, mas assim, de fora do eixo do Rio-São Paulo, aumentou 3 vezes desde a pandemia. Então, assim, você vê que tem uma nova geração que chega metendo o pé na porta mesmo. E a gente já teve, né? A gente tem nomes expressivos aqui. Melco Zedá, por exemplo, é um nome pioneiro que participou já de Fashion Rio, etc. A gente tem nomes aqui. Tem Lino Villaventura no Ceará. Lino é um veterano do São Paulo Fashion Week. Mas eu acho que tem uma geração que chega com muita vontade e uma naturalidade, talvez por eles serem nativos digitais. Então, eles têm menos essa cerimônia, eles sabem que eles conseguem chegar, né? A partir do momento que essa conexão é feita, eles não precisam, não é tão complicado assim chegar. Teve os fashion filmes também, que democratizaram muito, porque na pandemia não tinha o desfile. Mas daqui eu podia fazer um fashion filme que eu ia contar a minha história. Tem a Foz, que é uma marca de Alagoas, lindíssima, assim, uma qualidade... E eles acabaram de estrear, o Antônio Castro, que é o estilista, ele fez um filme lindo sobre a Ilha do Ferro, que é com quem ele trabalha, os artesãos, e foi... um jeito é o Brasil conhecer o Brasil. A Foz faz um trabalho de linho e bordados lindíssimos, mas o fashion filme dele eu acho que fascina porque todo mundo quer conhecer a Ilha do Ferro agora, todo mundo quer saber o que está por trás. A gente teve a Fenearte em Recife agora, o que eu mais recebia mensagem dos meus amigos, jornalistas ou não, eram gente, tudo está acontecendo em Recife, né? E a gente teve a Arte PE, você participou pela primeira vez. Como é que foi participar pela primeira vez de uma feira de arte? Eu acho que foi incrível, assim, participar da Arte PE e realmente, assim, é o 2º ano, mas todo mundo já conhece. Se você falar hoje, né, para os artistas e para os colecionadores, a Arte PE já é conhecida. Eu acho que foi um golaço do Diogo, mas por que foi esse? Por que eu acho que ele né, foi muito
sagaz, ele percebeu exatamente que, assim, existe um boom de galerias em Recife. Por que a Arte PE tinha que acontecer aqui? Porque eu acho que não tem um lugar no Nordeste que tenha tido um surgimento de tantas galerias como aconteceu aqui. Então, né, Amparo Sem Acertar é tradicional, mas você teve a Garrido, mas aí vem a Marco Zero muito forte, aí tem os meninos da Número trazendo as questões dos múltiplos, aí tem a Nuvem, que é um pouco Paraíba, um pouco, mas assim, tem uma cena de arte que eu acho que é muito forte nesse eixo Pernambuco, Alagoas, Paraíba. Então, acho que foi uma grande novidade, ele conseguiu trazer, né, esses artistas todos. No Nordeste a gente encontrei a Lola Pinto, que é uma menina que é da Paraíba, tinha gente do Rio Grande do Norte, então assim, foi um grande... O Nordeste, a gente trouxe 2 meninos de Sergipe. Meninos não, né? Eles são homens já, mas a gente... É a forma como a gente se refere porque eles carinhosamente aqui a rapazes. E foi para eles, foi assim, um deles é muito famoso, até porque ele também faz estampa para Farm. Mas foi um momento que você vê que tinha uma curiosidade das pessoas. Uma efervescência cultural. Eu fiquei muito impressionada com o interesse também do público pernambucano de conhecer mais do artista, né? Não era só aquele oba-oba. As pessoas vinham, olhavam, tiravam a foto do QR Code. Então, e acho que você vai aos poucos, né, construindo e desenvolvendo esse hábito. Tinha muita gente jovem, que é uma coisa que eu vi muito na SP Arte também, e que eu acho genial, porque assim, e a Arte PE é bastante democrática, né? Ela tem ali para todos os bolsos. Então, você vai provocando e você vai gerando interesse nas pessoas em colecionar. E aí ela ter acontecido em paralelo à FENEARTE, que eu sou encantada há muito tempo, minha terceira FENEARTE, assim, e eu acho que cada dia eu gosto mais. E é um bichinho que morde você, né? Você vai levando uma coisa para casa, aí você leva outra, eu quero mais um do Luiz Benício, a cabeça da Cida. Eu acho que nós, brasileiros, estamos virando colecionadores de arte popular, que é uma coisa muito interessante. Segundo o Carlos Augusto Lira, que é o maior colecionador de arte popular, né, do Brasil, um dos maiores, eu acho que ele é o maior, mas ele não quer dizer, ele não quer esse título para ele, aquilo virou uma cachaça, não tem jeito. Uma cachaça. Não tem jeito. Aí quando eu entrevistei já ele, mais de uma vez, aí ele diz, Roberta, não tem jeito. Meus filhos me proíbem de comprar, eu compro escondido, acredita nisso? Mas é exatamente que você vai, né? E você sabe quem é a história, você está vendo ali o artesão. É uma chance da gente se conectar também com as nossas raízes, é o barro. Tem um homem catavento que eu fico paquerando, e acho que assim também desperta as pessoas. Agora todo mundo está querendo ir para o Vale do Catimbau. E essa coisa de você paquerar, que ele diz, né, na entrevista, é muito interessante, que ele diz, você fica desejando aquela coisa e você conseguir aquilo ali, deve ser muito interessante para o colecionador. Exatamente. Agora eu queria dar uma virada de chave nessa conversa aqui e perguntar, como é que Daniela Falcão, da Condé Nast, anos e anos de Vogue, mundo do luxo, né? Todo mundo associava Daniela Falcão a luxo, aquela riqueza, grifes internacionais, né? Chanel, Gucci, desfiles de fora. De repente, Daniela Falcão sai desse universo de São Paulo, desse mundo, e vem parar aqui do Nordeste, Recife, Praia de Boa Viagem. Como é que foi essa virada de chave? Eu sou baiana, né? Eu saí muito cedo de casa. Eu fui fazer faculdade em Brasília e aí depois, efetivamente, assim, fora um curto período de tempo que eu trabalhei Você era quase um mito do mundo da moda. As pessoas tinham aquele Daniela Falcão e tal. Ai, meu Deus, aquela mulher chique, vive nesse mundo de luxo, Paris, esse circuito, Elizabeth Arden, né? Paris, Milão, Nova York. E de repente mudou tudo, veio morar aqui no Recife. Foi a pandemia, né? Na verdade, eu tinha... A Globo Condé Nast, ela fechou nos primeiros dias de março, porque a gente teve um repórter que veio da Semana de Moda de Milão, e aí ele voltou doente, aí teve que fechar o escritório, aquela coisa. E eu lembro meus pais que moram em Salvador ficavam assim, filha, vem pra cá, porque vão fechar as fronteiras. Porque o Covid não tinha chegado no Nordeste ainda. E aí começou esse mito de que, deixa lá o Sudeste que tá cheio de Covid. Aí eu vim pra cá, a Juliana, minha namorada, mora em Recife, eu vim pra cá
mas também para poder ficar mais perto dos meus pais, se alguma coisa acontecesse. Eu vim com uma... Não foi uma decisão no início, né, consciente. Eu vim com uma malinha de mão. Achei que eu ia passar, sei lá, um mês, 2... A gente não achava que a Covid... 15 dias a gente ia ficar em casa. Eu vim literalmente com a malinha de mão. Eu voltei pela primeira vez em São Paulo, eu vim em março, no final de julho. Foi quando se começou a achar que teria uma normalidade. E aí eu voltei pra gente pensar como é que seria a volta ao escritório e tal. Mas já com desejo... os desfiles estavam todos suspensos. É engraçado que, assim, quando você vive numa roda viva, você às vezes não tem nem tempo de questionar se aquilo ali faz sentido para você ainda ou não. Porque você está vivendo, você vai vivendo. Então, eu emendava uma semana de moda na outra, porque, né, era Paris, Milão, e aí com Dolce & Gabbana ia para dentro da Itália. Era muito divertido, mas, assim, foram mais de 10 anos muito intensos, né, quando o internacional descobriu o Brasil, e aí os jornalistas de moda começaram a ser chamados para todos os desfiles. Então, assim, eu vivi isso muito intensamente de 2010 até 2019. Se você me perguntasse se você está cansada, eu falava um pouco, mas assim, já entrava de novo. Exatamente. Quando a pandemia para os desfiles, eu venho para cá, aí eu amo o mar. Para mim, assim, uma das coisas mais difíceis de morar em São Paulo, eu gosto de frio, não tem problema nenhum com frio, mas viver longe do mar, para mim, é uma coisa difícil. Eu cresci no Rio, um período grande da minha vida, então, assim, o mar sempre foi uma coisa presente. E acho que foram pequenos triggers que você ia falando. Eu fiz 50 anos no ano da pandemia. E aí eu acho que também bateu aquela questão, o que eu quero fazer nos próximos 50 anos da minha vida, né? Não tive uma grande crise assim de envelhecer, mas muito de pensar o que eu estou fazendo. E eu acho que tiveram eu vi muita gente voltando, amigos que, como eu, tinham saído muito cedo de Salvador ou aqui de Recife, e que estavam voltando. Pedro Torinho, que hoje é secretário da Cultura de Salvador. Pedro era um publicitário brilhante, ele fez uma coisa muito parecida. Voltou sem dizer que estava voltando e ainda com emprego formal em São Paulo. Mas que lá pelas tantas já batia aquele questionamento, será aquilo ali, né? O Pedro usa muito, eu quero pagar imposto agora na cidade que eu nasci. Ou na região que eu nasci. Então, é você virar a chave e começar a trabalhar por onde você está. Agora, para mim, realmente, acho que foi um caso de me apaixonar. Me apaixonei de novo pelas pessoas. Eu saí muito cedo, né? Então, assim, eu morei em Recife quando eu era pequena, depois eu morei um tempão no Rio, voltei para Salvador por um breve período. Desde a faculdade, eu não morava mais no Nordeste. Então, foi um pouco de realmente você se reconectar com as origens e de missão também. Aí, e eu via muito as pessoas, às vezes, falavam, eu procurei você na Vogue, você nunca me deu bola. E eu falava, ai, meu Deus do céu, e olha essa pessoa que talentosa, mas você tá naquela roda viva, e eu acho que eu já tinha cumprido, assim, meu ciclo. Quantos desfiles mais da Dior eu ia aguentar ver? Eles são todos lindos, mas você termina ficando... E aí, quando eu me afastei, que caiu a ficha de que, para mim, não era mais tão encantador quanto foram nos primeiros anos, né? Eu lembro que uma vez a Costanza Pascolato pegou na minha mão, num desfile da Chanel, ainda com Lagerfeld. Ela pegou na minha mão e ela estava emocionada com o desfile. E eu lembro, falei, a Costanza deve ter visto o quê? Uns 20 desfiles da Chanel. E ela continuava emocionada. E aí, quando eu tive aqui, eu falei assim, nas últimas temporadas eu não estava me emocionando mais. Claro, era muito legal, mas esse brilho que a Costanza tinha de você pegar na mão do outro, que tipo assim, olha o que eu estou assistindo, eu tinha perdido, porque eu acho que é muito da trajetória de cada um. Os desfiles continuam emocionando e tem uma nova geração de pessoas apaixonadas, mas eu acho que é o ciclo da vida mesmo. Você não sente mais falta? Ah, não sinto. Ficou uma saudade lá atrás? Eu acho que eu vivi tão bem, assim, foram os anos mais felizes da minha vida. Não é que eu não fui feliz. Viajar com a Dolce & Gabbana, você ter... Mas vira um pouco mais do mesmo e a gente muda, né? Então, para mim, fez muito sentido naqueles anos ali, que você emendava... eu falava que eu tinha rodinha. Hoje em dia, eu ainda viajo muito pelo Nordeste, mas, assim, eu tenho vontade de ficar mais calma. Acho que são momentos da sua vida. Então, assim, foi muito divertido, foi muito emocionante.
Só que eu acho que a vida tem ciclos e aí veio a pandemia para me dar esse... Eu não sei se... Alguém me perguntou outro dia, mas se não tivesse a pandemia, você teria continuado? Provavelmente sim. Mas aí eu ia ter saído desgostosa, ou eu não ia ter saído com aquele gostinho. A pandemia interrompeu, né? Ficou 3 anos sem ter desfile, que foi o tempo que eu mudei também. Então, não foi tão... mas eu ficava... Será que quando voltar a ter um monte de desfile maravilhoso, eu vou sentir né, uma saudade, uma FOMO, como eles falam, né? O fear de missing out. É engraçado porque, assim, muitos dos meus companheiros desse mundo, outros jornalistas, também se afastaram nessa época, saíram. E os próprios estilistas também, né? Acho que só a Miúcha hoje continua, mas, assim, você teve uma mudança naqueles desfiles. E aí vem uma nova geração. Eu vejo as meninas da Vogue, que são minhas amigas até hoje, falando do Daniel Craig lá, que estava na Bottega. Eu falava, gente, mas quem é o... É bom que venham outras gerações com outros encantos, né? Pra mim era o Thomas Maier. Então, assim, foi bom que eu não fiquei datada, sabe? Eu saí ali sem ser aquela saudosista que achava que o Lagerfeld era mais legal do que a Virginie Musa hoje. Inclusive estão dizendo isso, né? Que a Chanel está um pouco tediosa por conta mas disso. Assim, se você for conversar com jornalistas Tá jovens... todo mundo dizendo que a saudade do Lagerfeld é grande, que a Chanel parou ali no tempo. Agora, voltando nesse assunto aí, falando agora, eu queria falar desse assunto que você abordou muito bem nas suas redes sociais e que vem sendo o assunto do momento. Porque suas redes sociais são bem legais, você sempre traz à luz temas importantes, como jornalista você escreve muito bem e trouxe à luz agora um assunto que é o momento, né? O assunto do momento que é o luxo silencioso. Eu não gosto de chamar o quiet luxury, porque eu gosto de usar o termo... É tão bonitinho. Eu gosto de usar, né, o brasileiro, eu gosto de usar o termo brasileiro para a gente não ficar copiando. O luxo silencioso. O que é que vem a ser o luxo silencioso? Para você explicar para as pessoas, já que você tem uma verve tão boa, explicar, é uma pessoa que entende tanto de moda, o que é esse tal desse luxo silencioso? Eu acho que assim, a primeira coisa é que não é que o luxo silencioso foi inventado agora. Ele sempre existiu. O que a gente está vendo é mais gente com alto poder aquisitivo olhando, né, para essa faceta da indústria da moda, que é um luxo que prioriza mais a qualidade do que o logo. Ele valoriza a expertise de quem faz. Então, assim, ele é silencioso porque você bate o olho e você não necessariamente... Tá, né, com por isso que aquele se chama. Aquele logotipo, você vai né? saber quanto aquilo ali custa, ou o trabalho que aquilo ali levou para ser feito, mas quem conhece, né, entende. Então, por exemplo, eu acho que, tirando a Birkin, que é muito famosa, mas a Hermès é uma ótima maison de luxo silencioso, porque o cuidado, né? Eu lembro que algumas vezes eu fui presenciar, se o couro tiver um arranhãozinho, quer dizer, o couro deles, você não tem arame farpado, você não tem nada, é um cuidado tamanho com produto, né? Né? Com o produto, com fazer, da maneira como você costura. Então, essa expertise, né, que você tem que... Não é uma pessoa que chegou agora ou que está olhando só para o logo. E o que os estudiosos vêm colocando é que a gente teve uma volta agora desse luxo silencioso, muito porque a gente vem são tempos muito incertos. E aí, quando o tempo é incerto, a gente se apega ao que a gente sabe que é muito bom e que dura. Eu lembro que o Rogério Fasano, e ele fala, isso não tem problema contar, porque ele já contou algumas vezes, ele falava, o pai dele foi dono da Old Eight, de whisky, aí depois faliu, aí depois voltou, e ele falava assim, tem uma coisa que eu tinha assim, 2 ou 3 gavetas que eram bons de cachemir, porque eu sabia que se eu ficasse rico, ficasse pobre, aquele cachemir ia durar. Então, mas eram os melhores cachemires, né? Então você tem... uma camisa que tem lá um monte de logo, ela passa, porque já vem outro na frente. E ela fica datada. Agora, um bom cachemir, ele vai durar para sempre. Bons momentos, maus momentos. Então, são esses, né? Por isso que se fala muito da Loro Piana,
que é uma marca italiana que trabalha cashmere, assim. Então, acho que o luxo silencioso é uma valorização muito grande da matéria-prima de qualidade, da expertise de quem faz e de um prazer que é seu. Eu tenho o Ara Vartanian, né, que é um joalheiro, ele tem uns anéis que o brilhante é por dentro. E uma vez eu ganhei um e aí eu falei assim, mas Ara, eu achei que era um erro, né? E aí ele falou assim, não, isso é pra você. É pra você saber que você tem um brilhante ali. Então, eu acho que não tem nada mais luxo silencioso do que aquilo ali. Então, se você tem um brilhantão, não necessariamente você precisa ficar ostentando, mas é um mimo, era um anel que por fora ele era de ouro, mas dentro é que tinha o brilhante. Então, a não ostentação para fora, mas muito para o seu eu. E aí, como tudo na vida, né? Eu acho que tá na moda falar do luxo silencioso, porque tem essa série que fez muito sucesso, que é a Succession. Que é maravilhosa, né? E que aí a família super debochada, que adora tirar sarro de quem ostenta muito, né? Então eles são odiados, mas amados ao mesmo tempo. E aí eles trouxeram o figurino deles, essa questão, né, toda. Então você vê como um fenômeno de... Eu adoro fazer uma correlação entre cinema e moda, porque eu acho que são fenômenos que andam muito juntos. Então, assim, talvez se Succession não tivesse sido o sucesso que foi, as pessoas não estariam entendendo tão bem. Mas aí quando você fala da família Roy lá, todo mundo entende, porque sabe como eles estavam, né? Como eles desprezam e ironizam as pessoas que ultravalorizam a grife pela grife, o logo pelo logo. A logomania, agora tudo na moda também, Roberta, assim, daqui a 5 anos... Volta. Eu acho que assim, são movimentos pendulares, porque a gente é assim. A gente vai para frente, a gente vai para trás. Então, eu acho que a gente está vivendo esse momento ali. Não que o logo... Também não é que nada deixe de existir. O luxo silencioso, ele veio muito nos anos 90, com a Febe Filo. Depois ele teve uma explosão dos logos. Agora ele volta a aparecer. Daqui a pouco os logos voltam de novo. E como é que você vê essa contrapartida a isso? Esse movimento da Barbie, dessa volta aí, você vê nessas meninas todas, muita mini saia, muito rosa, muita cor, essa febre do Barbiecore. Eu acho que todos os cores, eles são resultado das redes sociais. Mas que você encontra um produto bem feito, um desejo ali, né? Porque, veja bem, a gente está falando de luxo silencioso, mas eu não estou dizendo que você tem que usar só preto e bege. O luxo silencioso eu posso ter um cashmere vermelho, se eu quiser. E a gente também vem de uma, né, quando você sai da pandemia, né, agora a gente já pode dizer que a gente saiu da pandemia, você tem um desejo escapista. E tem cor mais escapista que o rosa? Que você sair pintando a vida de cor de rosa. Então eu acho que assim, as pessoas estarem abraçando tanto o pink da Barbie, porque é uma cor muito escapista, né? Que nem teve uma época que eram os unicórnios. Então, assim, o rosa tem esse fascínio de levar você ali para uma coisa quase lisérgica. E aí, né? Então, você juntou um produto muito bem acabado. Eu não vi ainda o filme, mas todo mundo que eu conheço que viu falou, cara, é um filmaço, é muito bem feito. E as várias mensagens subliminares que eles conseguiram fazer, mostrando a vida, né, ali da Barbie. A Margot Robbie virou a atriz mais bem paga do mundo hoje. Então, eu acho que é um produto comercial muito bem feito. Se o filme fosse uma porcaria, a gente não teria como você conseguir impulsionar esse core desse jeito. Mas então, 2 excelentes. Eu acho o Ryan Gosling também um ótimo ator. Então você tem um produto comercial muito bem feito, um desejo de escapismo que o rosa tem e esse boom, assim. Eu acho que a grande questão é quanto que vai durar. Eu falei outro dia, eu postei lá no Threads, né, o novo Twitter, eu postei uma brincadeira que eu falei, gente, eu tô com aquela música, aquele negocinho do Attenzione, pickpocket. Eu também tô com aquilo. Um negócio na minha cabeça. Aí uma amiga minha, porque, né, a moça de Veneza, as pessoas de Veneza que para alertar os turistas... O que pegou ainda fez. Então, é um core também. O Attenzione, pickpocket é o novo core também. Mas é esse fenômeno
da rede, né, social, chama a sua atenção, você fala, nossa, esses adolescentes estão bem vestidinhos e tal. Então você causa uma surpresa, mas aí vem o Alok, aquela voz daquela senhora. Então eu acho que esses fenômenos de massa que as redes sociais elas trazem, elas aumentam muito. Agora, né, tem um fato, não deixa de, é muito interessante o fenômeno de você, tanto de uma maneira triste, dessas adolescentes todas estarem virando tonombadinhas, quanto da própria população das cidades turísticas se defender, usando as redes sociais de um jeito muito interessante para alertar. É um fenômeno cultural, assim como a Barbie. Então, eu acho que tem um monte de porcaria que dura 3 dias, o core. Pois é, o core. Eu acho que também a gente sabe que vai ter... É datado, né? A gente sabe que é datado. Agora, é isso, a Barbie vai durar porque é um produto bom. Então, ela vai ter uma sobrevida. Vai, deve vir 2, 3, 4, vão vir, né? Mattel vai conseguir esse sucesso. Com o Wakanda e né, outros fenômenos assim, culturais. Que vão ficar cultuando, mas assim, a onda daqui a pouco passa. Ninguém vai aguentar ver rosa. Ninguém vai aguentar. Agora vamos falar da sua nova missão. Uma nova loja aí em Salvador, sua terra, né? Você nasceu na Bahia. Como é que está sendo esse novo processo? A gente tem uma loja, o Nordeste, na verdade, a gente quer, como eu falei no início, a gente quer fazer conexões, né? Então é unir o estilista, o designer, com o formador de opinião, o influencer e com o público, o consumidor. Então a gente faz isso através de conteúdo, mas também com operações comerciais, em que a gente efetivamente possa levar. E porque a gente começou com São Paulo, teve experiências de festival que a gente já fez Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, em que a gente ocupa um lugar e leva essas marcas por um período. Mas Salvador foi o primeiro lugar que eu comecei a trabalhar, na verdade. Eu tinha vindo morar em Recife, mas quando eu lancei o Nordeste, eu fiz um trabalho com a Prefeitura de Salvador de mapear o setor de moda autoral e entender quais eram as dores desse setor, porque Salvador, outras manifestações culturais, elas ficam quase soterradas, porque a música é uma coisa tão forte, o carnaval é uma coisa tão forte, com a gastronomia em segundo lugar, que você vê, Recife é uma potência de cinema, mesmo em artes, outras áreas de expressão cultural em Salvador ficam muito sufocadas pela força da música e da gastronomia. Então a gente fez esse trabalho lá. E desde essa época, assim, a maior dor era que você tinha grandes... Aqui em Recife, a gente tem o MAP, né? Que é ali no Marco Zero. Você tem o Eufrásio Barbosa em Olinda, que também valorizam a moda autoral. Em Salvador não tinha nada. Nessa época, já me deu um desejo de falar assim, eu tenho que dar ao baiano a chance de conhecer a moda produzida em... Quando você falou, o baiano, agora você mostrou que era baiana. Eu tinha um chefe que falava assim, a Daniela mostra que ela é baiana quando ela roda o dedinho, que aí ela, quando baixa o negócio, aí ela se mostra baiana. Mas assim, demorou, né? A gente terminou abrindo em São Paulo, porque era mais natural, mas eu acho que isso é uma tendência do Nordeste, se eu quero que ele seja assim. A loja em Salvador, ela vai ter metade das marcas de Salvador e metade marcas de fora de Salvador. Porque qual é o objetivo? É fazer com que o baiano também conheça o resto do Nordeste. Porque o próprio Nordeste não se conhece às vezes. Então você conhece a marca daqui, e aí depois você vai comprar uma grande marca do Rio ou de São Paulo. Mas você não conhece... Quando não vai comprar o internacional. Sim, ou internacional. Mas você não conhece a marca de Fortaleza. Então, assim, falta um conhecimento do Nordeste se conhecer. Então, quando veio essa chance, né? Então, é uma loja que a gente, a princípio, fica até o fim do verão, mas a ideia não era só para o turista, porque assim, o turista em Salvador hoje não tem, Salvador é uma potência de turismo, a pessoa quer levar uma roupa que não seja uma camiseta estampada ou com uma frase do Olodum, não existe. Então, era olhando esse potencial, e você tem, né, individualmente, é o estado que tem mais marcas hoje, por exemplo, no São Paulo Fashion Week. Então, você tem Jefferson Villanova, Ateliê Mão de Mãe, Meninos Rei.
tem uma né, Santa Resistência, que é meio carioca, meio... Você tem um grande número de marcas baianas conhecidas nacionalmente, mas você chegava lá, não tinha onde comprar. Não tem ponto de venda. Não tinha. Eles moram, né? Os estilistas eram nos seus ateliês, que é muito chato. Você, como turista, você não vai falar... Ai, então, você tem que ser muito consumidor de moda para chegar. Eu conseguir, quero ir lá vou marcar no direct. Então, a ideia é que o turista possa consumir a moda de Salvador e que o próprio baiano também, porque muita gente não tem essa desenvoltura de você ir até um ateliê, mas também proporcionar que o baiano conheça a moda do Ceará, a moda de Alagoas. Então, a gente, né, vem trazendo, tem os tapetinhos todos da LP, que é da Luciana Pessoa de Queiroz, da Casa Caiada, porque é moda e decoração. Então, é um jeito também do Nordeste se autoconhecer e se valorizar. Porque, claro que a gente precisa do consumo de São Paulo, mas se a gente se autoconsumir, a gente vai ser mais forte também, né? É isso aí. Gostei muito do nosso papo. Vamos conversar mais outras vezes. Em breve, quem sabe o Nordeste Pernambuco também. Se Deus quiser. E eu gostaria de agradecer a Copergás, Companhia de Gás de Pernambuco, que leva gás a 28 municípios do estado de Pernambuco.